Você já ouviu um nome que parece sussurrado nas bordas da história, repetido como segredo e, ao mesmo tempo, tratado como ameaça? Lilith é assim. Muitos citam com convicção, poucos rastreiam as fontes com paciência e cuidado histórico. Antes de tudo, um aviso claro e respeitoso. Lilith não é personagem da Bíblia canônica. Tudo o que se conta sobre ela pertence a tradições extra-bíblicas, formadas por textos, lendas e símbolos desenvolvidos fora do cânon bíblico. Isso importa porque, quando um mito se populariza, ele costuma vestir a linguagem da escritura para ganhar autoridade. Aqui, a regra é separar camadas: texto bíblico, comentário rabínico, sátira medieval, misticismo e cultura moderna. Nos ambientes do Antigo Oriente Próximo, circulavam nomes e imagens de espíritos noturnos ligados ao sono, à doença e ao medo doméstico. Termos como Lilatu aparecem em contextos mesopotâmicos como parte de um repertório cultural amplo. Não há uma linha direta entre o mundo babilônico e uma personagem pronta. Existe um pano de fundo simbólico. Ideias viajam, mudam de língua, trocam de função. A investigação aponta paralelos, não um nascimento único e datável. Quando falamos de tradição judaica, é essencial lembrar que ela não é monolítica. Há escolas, épocas e regiões. Algumas preservam nomes e advertências, outras silenciam. Esse silêncio também é dado histórico, revelando variações de interesse e ênfase. Em muitos contextos antigos, a noite era território de risco, o parto era frágil, a infância vulnerável. Onde a medicina falhava, histórias funcionavam como escudos emocionais. Certas tradições colocam Lilith nesse papel de ameaça noturna. A arqueologia oferece pistas indiretas, tigelas de encantamento, inscrições apotropaicas, amuletos protetores. Não provam verdade literal, mas provam prática social. Pessoas escreviam fórmulas para afastar perigos, e nomes circulavam nesse sistema. Quando o Talmud babilônico é citado, a cautela é necessária. Há referências a Lilith como entidade noturna, associada a riscos e seduções, mas sem biografia organizada. É um nome em contexto, um aviso disperso, não uma narrativa fechada. Por isso, a versão popular de Lilith como primeira esposa de Adão não nasce como história bíblica. Ela surge e se fortalece em textos posteriores, onde a imaginação literária costura sombras em um enredo coerente. Entre as fontes tardias mais citadas está o chamado Alfabeto de Ben Sira, obra satírica de datação debatida. Ali, Lilith aparece como personagem literária, recusa submissão, invoca um nome poderoso e abandona o cenário do Éden recontado. Esse ponto precisa ficar cristalino. Esse Éden é palco de tradição, não passagem do Gênesis canônico. A lenda reaproveita imagens bíblicas para criar diálogos e motivações. Não é escritura, é literatura interpretativa e polêmica. Nessa narrativa extra-bíblica, o conflito gira em torno de posição, igualdade e autoridade. O texto não pretende fundar doutrina, mas dramatizar tensões sociais. Ler isso como história bíblica literal é confundir gênero e finalidade. Em algumas tradições, surgem amuletos com nomes de anjos usados como proteção contra Lilith, especialmente no contexto da maternidade. Isso revela a função prática do mito: oferecer sensação de controle diante do imprevisível. A tradição faz algo recorrente: transforma perigo difuso em personagem nomeada. O medo ganha rosto, regras e sinais. Assim, o cotidiano vira narrativa, não por precisão histórica, mas por necessidade de proteção e sentido. Com o tempo, correntes místicas reorganizam esses símbolos. Em certos sistemas cabalísticos, Lilith assume papel em mapas do desequilíbrio e do desejo. Ainda assim, trata-se de linguagem simbólica, não de Bíblia canônica. Na Cabala,
Nomes funcionam como metáforas de forças. O objetivo é interpretar ruptura e caos, não escrever biografias literais. A cultura popular, porém, tende a literalizar símbolos, criando versões que parecem certezas antigas. Textos místicos como o Zohar, em tradições posteriores, apresentam imagens densas sobre noite, sedução e desordem. É essencial lembrar que autoridade e leitura variam entre comunidades. E isso não equivale ao texto bíblico canônico. A partir daí, Lilith se torna espelho. Em algumas leituras, espelho do perigo sexual. Em outras, da autonomia. Em outras ainda, do indomável. A mesma figura sustenta leituras opostas, porque sua base é simbólica e maleável. Quando a modernidade europeia encontra essas lendas, ela traduz, recorta e reinventa. Lilith entra na poesia e na pintura como arquétipo. A noite feminina, a beleza perigosa, a musa ameaçadora. É um Lilith estético, não talmúdico. No século XIX, romantismo e simbolismo se encantam pelo limiar. Anjos caídos, sonhos febris, figuras proibidas. Lilith encaixa perfeitamente. Muitas obras a sexualizam, projetando ansiedades modernas e chamando isso de antigo. O século XX amplia a disputa. Em algumas leituras, Lilith deixa de ser ameaça e vira ícone de recusa ao controle. Em outras, continua demonizada. O mito se desloca porque a sociedade muda e os símbolos acompanham esse movimento. Isso ajuda a entender por que o tema explode no cinema, na música, nos jogos e na literatura pop. Às vezes, Lilith é demônio, às vezes deusa, às vezes heroína. Cada versão escolhe uma lente e descarta o restante. A popularização tem um preço: confusão de fontes. O público recebe um pacote sem distinção entre Bíblia, Midrash, sátira medieval, cabala e folclore. O resultado parece antigo, mas é uma mistura recente, feita para consumo rápido. Um roteiro documental precisa fazer o oposto: desacelerar. Voltar às perguntas básicas, checar datas, entender gêneros literários. Ben Sira não é Torá, Zohar não é Gênesis, amuleto não é doutrina. Mesmo quando surgem debates filológicos sobre termos proféticos, isso não sustenta a narrativa popular da primeira esposa. Uma coisa é tradução, outra é lenda literária. Misturar as duas é transformar nuance em espetáculo. Quando alguém afirma "a Bíblia diz", a resposta é direta. A Bíblia canônica não conta a história popular de Lilith. O que existe são tradições extrabíblicas com funções distintas. Na investigação histórica, a pergunta não é apenas "é real", mas quando aparece, onde circula, a quem serve. No caso de Lilith, o caminho é longo, atravessando séculos e contextos. Essas tradições dialogam com dores concretas: morte infantil, riscos do parto, terrores do sono. O mito não cura, mas organiza o medo, oferecendo linguagem para o indizível. Se você chegou até aqui, permanece. Agora, observe como o ambiente digital biblicaliza o mito, vendendo-o como página perdida do Gênesis. Isso gera impacto, mas apaga a riqueza das camadas históricas. Quando você ouve "foi removida da Bíblia", desconfie. A formação do cânon é documentada. E Lilith não aparece como texto arrancado. Ela nasce em outros circuitos culturais. Outro erro comum é tratar a tradição judaica como um bloco secreto. Há pluralidade, debate e divergência. Lidar com essas fontes exige respeito, não caricatura. Midrash não é um livro único, é método interpretativo, um conjunto de leituras criativas que expandem o texto. Ali, personagens crescem, porque o gênero permite imaginação pedagógica. O alfabeto de Ben Sira possui tom satírico. A sátira exagera para ensinar. Ler isso como cronologia literal é erro de gênero, não descoberta escondida. O mito não precisa ser literal para ser poderoso.
Ele carrega conflitos reais: autoridade versus autonomia, desejo versus controle. Por isso, Lilith continua atraindo leitores e criadores. A noite é motor narrativo. Lilith se associa ao escuro, ao sono e ao limiar do pesadelo. No cinema, isso é linguagem pronta, conectada à psique humana. Nomes curtos com aura de segredo grudam na memória. Lilith se torna ponte entre pesquisa séria e lenda vendida como revelação. O desafio é atravessar sem se perder. Para manter neutralidade, evitamos dois extremos: demonizar tradições judaicas ou romantizá-las como verdades ocultas. Um olhar investigativo reconhece complexidade. Este roteiro não ensina doutrina nem afirma teologia. Ele observa trajetórias de ideias, compara fontes e mostra como símbolos mudam com o tempo. Quando comparamos Bíblia canônica e tradição, vemos funções diferentes. O texto bíblico segue seus objetivos. As lendas respondem às angústias do cotidiano. Por isso, perguntar qual é a verdade de Lilith exige método. Verdade textual, simbólica e histórica não são a mesma coisa. A internet acelera fusões. Um vídeo cita Cabala, outro Talmud, e tudo vira uma linha única colada ao Gênesis. É atraente, mas frágil. Se você aprecia essa abordagem, fica aqui. A proposta é construir um mapa honesto, não um choque rápido. Alguns estudiosos defendem paralelos mesopotâmicos, outros preferem cautela. A divergência é saudável e faz parte da pesquisa séria. Também há confusão com outras figuras noturnas antigas. O ponto não é fundir tudo, mas reconhecer um repertório simbólico. No judaísmo tardio, religião e magia popular conviviam. Textos e objetos circulavam como proteção cotidiana, explicando a presença do nome. Quando amuletos citam nomes, revelam prática, não biografia. Lilith funciona como inimiga simbólica de um medo real. A narrativa da primeira esposa reorganiza o símbolo. Dá passado, voz e motivo. É salto literário motivado por tensões sociais. O mito comenta casamento, autoridade e ordem. O que parece Éden é, muitas vezes, sociedade medieval. Na recepção contemporânea, Lilith vira bandeira ideológica. Leituras se chocam e o símbolo continua em disputa. Nas artes visuais, Lilith vira arquétipo estético. A personagem se afasta das fontes e se molda ao mercado. Na cultura pop, o nome vira atalho emocional. Funciona rápido, mas perde contexto. Não existe um arquivo único chamado Lilith. Existem ecos ampliados por diferentes vozes ao longo do tempo. O silêncio do cânon também fala. A Bíblia não precisa de Lilith. A tradição, sim. O extrabíblico viaja mais livre. Por isso, Lilith muda conforme a pergunta da época. Talvez o fascínio venha dessa fronteira entre sagrado e mito. Documentalmente, observamos trajetórias de sentido, não verdades absolutas. Por que precisamos tanto de uma figura assim para falar do presente? Contextualizar não diminui o mito, enriquece. Se você valoriza a investigação sem ataque à fé, este é o caminho. Separar tradição e escritura melhora a conversa pública. Nem invenção moderna, nem texto perdido. Lilith é símbolo em movimento. Símbolos refletem quem os usa. Literalidade frustra, nuance revela. O medo do sono sempre pediu nomes. Portas, janelas e berços marcam vulnerabilidade. Mitos organizam o medo social. A modernidade muda a pergunta, não o símbolo. Por isso, há múltiplas Liliths coexistindo. Investigar é resistir à pressa. Respeitar fontes é respeitar pessoas. O mito não precisa de segredo para ser forte. Paciência produz clareza. Lilith é tradição extra-bíblica. E isso é sua chave. Ela vive nas fronteiras. E agora fica a pergunta: o que essa história desperta em você? Curiosidade, fascínio, desconforto ou necessidade de sentido?